versículos pares. Exortação à prática do amor fraternal, contextualizando. Paulo está fazendo uma exortação, ele começa então o capítulo 4, exortando a santificação. E ele dá continuidade dentro do mesmo sentido de exortação da vida santa, também a questão do amor fraternal. E é isso que nós vamos estudar aqui nesta noite. Eu convido a mergulhar comigo nesse texto e o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor ilumine nosso coração de tal maneira que a palavra transforme o nosso caráter para mais aperfeiçoados, segundo o coração do nosso Deus. Leiamos então a palavra do Senhor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que os bordeis com dignidade para longe fora e de nada tenhais a precisar. Nós já oramos ao Senhor e pedimos as bênçãos dEle. E realmente o meu desejo é que o seu coração seja transformado. O meu sonho é que aqueles que podem, que todos os membros da igreja que podem, estejam conosco sempre. Sempre que estivermos com a Bíblia aberta, sempre que estivermos em torno da palavra do Senhor, haja uma sede, uma fome, um desejo forte no coração de cada crente de estar junto, de estudar a palavra, de crescer na graça e no conhecimento. Isso resultará automaticamente em adoração ao Senhor, nos cânticos de louvor, de adoração através da oração, da nossa dependência dele certamente, né? Muito bem, hoje vamos falar sobre o tema o amor fraternal. Como dissemos, ele está trabalhando a questão da santificação, dizendo que esta é a vontade de Deus, e dentro da santificação ele trabalha a questão da imoralidade que deve ser abandonada, e ele fala aqui, no versículo 6, e que nesta matéria ninguém ofenda a seu irmão. Ou seja, nem no contexto de adultério em que alguém vá causar males à mulher e ao homem, e também no contexto da própria filha de alguém. Então você não deve, o amor deve lhe condicionar a uma vida santa em respeito à vida das outras pessoas. E nessa mesma ideia ele trabalha o amor fraternal, e é isso que vamos trabalhar aqui. O amor talvez seja o tema mais cantado ou falado nas belas poesias que nós encontramos. E realmente é bonito ouvir uma boa poesia, isso sempre faz bem aos nossos ouvidos. Também é uma palavra muito produzida num contexto de relacionamento, seja ainda no namoro ou depois do casamento, e eu espero que depois de muitos anos de casamento isso aconteça também. Falar a respeito do amor, que esse amor que sustenta o relacionamento. Também falamos muito sobre amor dos púlpitos da igreja ou nas salas de aulas da escola dominical. Sempre falamos a respeito do amor, embora, infelizmente, muitas vezes isso não acontece na prática, nem na questão dos poetas e cantores, que são muitas vezes muito egoístas e que são os soberbos que querem o estrelato, querem ser estrelas e sempre menosprezam os inferiores e cantam o amor, e muitas vezes, e talvez a maioria,
troca de relacionamento por qualquer coisinha, trai ou coisa do tipo, né? Também isso acontece no contexto, infelizmente, dos casais, e para piorar tem acontecido muito, e as pessoas têm achado isso comum no meio no arraial evangélico, entre os crentes, né? Pessoas que simplesmente estão mantendo relações sem verdadeiramente estar amando, e na igreja também, no sentido do amor fraternal, muitas vezes nós falamos sobre o amor, mas na prática isso não tem acontecido. E este problema, ele é tratado para nós hoje aqui de uma forma bem positiva, dentro do aspecto que Paulo trabalha para os Tessalonicenses. Existem aqui algumas qualidades na igreja que devem ser imitadas, mas junto com as qualidades tem também as deficiências, mas há algo muito positivo para a gente aprender aqui hoje com a igreja dos Tessalonicenses, perdão. E nós vamos então trabalhar esse tema sobre o amor fraternal e desenvolvê-lo, e meu desejo sincero é que a gente repense um pouquinho a questão do amor. E eu quero perguntar, para que a gente tenha iniciando o nosso estudo, já tenhamos aí uma interação, estamos no estudo bíblico, eu quero uma definição da sua concepção, no seu conceito bíblico, no seu conceito dentro da palavra de Deus, com que você definiria o amor? Enquanto eu vou tomando minha água. Hoje eu vou tomar muita água. O dom supremo, quem disse isso? Marília. Foi o Evandro que soprou o seu ouvido aí? Não, né? Achei que o Evandro tinha soprado o seu ouvido aí. O dom supremo. Oi? É o vínculo da perfeição. Por enquanto estão citando só a Bíblia, né? Muito bem, isso aí. Mas renúncia. Na prática, como você definiria o amor? O que é amor na prática? Oi? A praticidade em fazer. Mais o que? Doação. O que significa doação? Então, doação não pode ser uma barganha. Se é doação, você já viu quando a pessoa doa e fala assim: você não pode vender para alguém, você não pode doar para alguém. Mas se doou, é do outro, né? Então ele pode fazer o que quiser. Deu, está dado. Mais alguém? Cite um exemplo do que é amor. De tal maneira que deu o quê? Por quem? Quem somos nós? Pecadores. Isso é amor. Então amor, ele é um sentimento, deve ser um sentimento, mas ele é mais do que um sentimento. Sentimento porque quando você ama, você tem que ficar feliz com o bem-estar da outra pessoa. Mas ele é mais porque quando você não estiver bem, ainda assim você é capaz de tomar uma decisão favorável àquela pessoa, como a alguém que não mereça. Ainda assim eu estou disposto a exercer essa doação ou esta ajuda. Agora, a maior e a melhor maneira de definir é justamente essa questão, aquilo que Deus fez por nós. Por que esta é a maior e a melhor maneira de definir? Porque nós não teríamos condição de nos salvar por nós mesmos. E Deus nos amou incondicionalmente. Então foi a forma que Ele achou, né? A forma como Deus nos amou. Agora então vamos pensar aqui. Eu posso dar alguma coisa a alguém que não mereça, no entanto, aquela pessoa poderá em algum momento ter habilidade, capacidade de devolver a mim ou a outra pessoa algo igual.
Agora, nós poderemos em algum momento devolver ao Senhor um ato como este Ele fez por nós? Então o amor, ele é muito mais do que nós podemos imaginar, porque inimigos de Deus, separados, pecadores, mortos, Ele deu. E o que Ele deu? A vida. Mas o que Ele deu para que você tenha vida? Seu único filho. Este filho que Ele deu, ele tem alguma semelhança com o seu filho, esse bonitão do lado aí? No sentido de igualdade? Não. Ele é perfeito. E ele veio e ele viveu como humano. Ele pecou? Não. Ele tinha poder para usar em seu próprio benefício? Tinha? Tinha. Ele usou? E por que ele usou? Ele usou por quem? Ele aplicou esse poder que ele tinha para usar em benefício próprio, em benefício de quem? Nosso. Ele acalmou a tempestade, ele curou enfermos, ele expeliu demônios, ele ressuscitou mortos. E todos que receberam esta bênção mereciam? Não. E ele não usou nenhum momento em seu próprio benefício. Ele podia ter usado, Nina? No sentido de poder para isso ele tinha. No propósito não, mas poder para isso ele tinha. O que ele disse para Pedro mesmo? Ali no momento em que Pedro desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado. Está pensando que eu não posso? Gente, tem uma coisa que me chama muita atenção. Desculpem eu sair um pouquinho assim, mas quando eu tenho essas veemente assim, eu sei que não sou eu que estou querendo, não. É só para a gente entender aqui. Olha o Salmo 2. Vamos para o Salmo 2. Salmo 2. Leiam comigo. Primeiro versículo. Podem ler. Dois. O que eles estão dizendo? O que eles querem dizer com isso? O que eles querem dizer com isso? Os reis da terra e os príncipes se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido, e dizem: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que eles estão dizendo com isso? Não queremos o Senhor governando sobre nós. Vamos nos apartar, vamos ter a nossa própria vida, rebelando-se contra o Senhor. Versículo 4 diz o quê? Agora, por que o Senhor zomba deles e ri deles? Por quê? Peraí, que falaram aqui, eu gostei. Fala aqui. Não são nada. É Ele que governa. São menos que um pingo d'água no oceano. Oi? Deus tem um controle de todas as coisas. A vida pertence a Ele. Pensa comigo aqui. Esses reis e esses príncipes foram concebidos por quem? Por Deus. Eles foram desenvolvidos no ventre materno por quem? Eles nasceram por quem? Eles respiram por quem? Se alimentam por quem? Viu que loucura? É só Deus fazer assim:
vou cortar só a respiração. Morrem. Por isso o Senhor zomba deles. Porque eles dependem 100% do Senhor para viver. E eles dizem, não queremos o Senhor daquilo que... para eles viver, eles dependem do Senhor. Então por isso o Senhor zomba deles. E é para este contexto que o Senhor deu. Isto é amor. Então vamos voltar para Tessalonicenses 4, agora 9 em diante. Então vamos para a nossa primeira afirmação. O amor é uma determinação de Deus. O amor fraternal é uma determinação de Deus. É interessante aqui, porque como é que começa o versículo 9? Duas palavras: no tocante. No tocante. O que significa isso? Vamos interpretar texto. Oi? A respeito deste assunto. Mas esse assunto está então ligado com o assunto anterior. Ele está dizendo, santificação. No tocante ao amor, ele continua ligando. É um link do anterior para o atual. Então o que nós temos aqui é uma ligação entre a prática do amor fraternal ligado à vida santa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Confissão de Fé de Westminster, Miqueias gosta da Confissão de Fé de Westminster, né, Miqueias? E eu também gosto. A Confissão de Fé de Westminster, ela nos ensina que as boas obras feitas pelos ímpios não são boas diante de Deus. Vou explicar. Elas são boas para quem recebe, mas não tem valor nenhum para Deus. Porque as boas obras feitas pelos ímpios são obras que normalmente se busca alguma coisa para si mesmo. Por exemplo, eu vou fazer o bem para que eu possa ser salvo. Eu vou fazer o bem para que depois alguém possa fazer o bem. Eu lembro-me claramente que a minha mãe falava com alguns, às vezes o meu irmão, né? Você vai no sepultamento fulano de tal? Aí o irmão, vou não. Aí eu falei assim, cuidado, porque senão no seu sepultamento não vai ter ninguém para te sepultar, né? Ou seja, tem que ir lá no sepultamento para que ter alguém ali que lhe carregue também. Eu falei, mas está aí, né? Está morto mesmo, não tem problema. Se quer deixar, pode deixar, não tem problema. Quem morreu, morreu, né? Mas às vezes nós fazemos coisas para receber. Então as boas obras só são boas quando você faz ela dentro do propósito de Deus. Também o amor, ele só tem verdadeiro sentido quando ele é feito em santidade ou por santos. Então a expressão no tocante ao amor fraternal, voltando no contexto, você tem uma vida santa, e esta vida santa lhe conduz ao amor santo, que é o amor de Deus. O amor sem nenhum interesse particular. Eu vou fazer para receber, eu vou fazer porque eu tenho que ser visto pelas pessoas, eu vou fazer, né? Hoje é muito comum as pessoas tirar foto de tudo e postar na internet. Então a pessoa vai lá, tem um mendigo, chega perto do mendigo, tira uma foto, dando um lanche e põe na internet. Ou sai para evangelizar, tira uma foto, olha nós pregando o evangelho. É muito mais para mostrar do que simplesmente por fazer. Então o amor, ele tem que ser santo, e é Deus quem determina este amor, e este amor, ele é o amor exercido dentro de uma sinceridade e santidade. A palavra amor aqui não é a palavra ágape, a palavra amor aqui é a palavra Filadélfia, que tem a ver com o amor fraternal entre irmãos de sangue. O que Paulo está dizendo aqui, o que Deus determina, é que o relacionamento da igreja seja um relacionamento tão íntimo e cheio de amor, como de irmãos de sangue. Você quer ver uma coisa? Vamos pensar aqui que a Laís começa a tecer críticas ao Guilherme. E aí eu falo assim, eu concordo com você, o Guilherme está errado mesmo, ela vai achar ruim comigo. Não, peraí, não vai falar do meu irmão não. Eu posso falar dele, mas ele, né, não é assim? Por quê? Porque há uma ligação da gente com o irmão da gente.
A gente não gosta que ninguém fale mal. A gente pode estar reclamando do irmão da gente. Mas se alguém entrou falando, a gente, não, peraí, ele é meu irmão, ou ela é minha irmã. Por quê? É da gente. A mesma coisa, esse relacionamento da igreja. É um amor como um irmão de sangue. Esse relacionamento. Mais importante também é que nós temos aqui que este amor, no versículo 9 ainda, você lê aí: porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, ou seja, ensinados por Deus. E segundo um comentarista bastante respeitado na língua original, esse termo do aqui usado, instruídos ou ensinados, theodidactos, significa muito mais do que um comunicado sobre uma instrução. Não é uma aula que é dada simplesmente como eu estou passando aqui agora verbalmente a vocês. Mas é mais que isso, é um amor de relacionamento. O que está sendo tratado aqui é que Deus ensinou os Tessalonicenses, não no sentido de escrever um texto para que vocês leiam, mas esse texto colocado foi um texto em que mexeu no coração, transformou o caráter, transformou a vida e mantém a vida. É um relacionamento e não simplesmente uma palavra falada. Vamos ver alguns textos aqui. Eu estou achando que não vai dar tempo, ter que adiantar um pouquinho aqui, mas vamos ver esses textos aqui por gentileza. Deus instrui com a sua palavra e no relacionamento. Salmo 119, 97 a 102. Salmo 119, 97 a 102. Vamos ler por gentileza juntos aí, eu vou só ouvir. Deus ensina com a sua palavra. O Salmo 119, ele tem 174 ou 6 versículos. E todos eles praticamente estão relacionados à palavra de Deus, à lei de Deus, os estatutos de Deus. É uma valorização da palavra do Senhor como instrução para a nossa vida. Agora vamos para Romanos 5:5. Romanos 5:5. Leiam por gentileza. Não é simplesmente uma instrução dentro das Escrituras Sagradas, mas há um relacionamento em que Deus habita o seu coração pelo Espírito Santo. Ele passa a fazer parte da sua vida, e fazendo parte da sua vida, ele está trazendo, ele está derramando o amor de Deus em você, quando ele passa a dominar a sua vida. Olha só, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14, podem ler. Vamos trocar esse miúdo? O que vocês leram aqui? Pode falar. O que vocês leram aqui?
Começa dizendo o seguinte, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito da promessa. Tem uma palavra aqui, promessa, e tem uma outra, selado. O que significa o selo? Garantia, originalidade e garantia. Então, uma promessa e há um selo. Agora, olha só o versículo 14, uma outra palavra chamada penhor. O que significa penhor? Alguém já fez alguma penhora aqui? Eu nunca fiz, não. Alguém já fez? Tem alguém que já fez alguma penhora? Eu nunca fiz. O que é penhora? Eu preciso de um valor e não tenho esse dinheiro. Aí eu pego aquilo que eu tenho, a joia da Damares. Tem uma joia, sou eu não. A joia da Damares, que custa R$250. Aí eu pego a bijuteria da Damares. Não, tem que ser joia, né? Uma joia, alguma coisa que tenha valor. Eu levo aquilo ali que tem valor, um valor normalmente acima do que eu estou pegando, deixo lá, é meu, mas está penhorado. Eu pego o dinheiro. Quando eu pagar, eu retiro, é a garantia de que vou lá pagar. Eu falei que eu nunca penhorei não, mas teve um dia que eu ofereci uma penhora, só que o moço não quis não. Eu saí para abastecer meu carro e cheguei para abastecer meu carro. Depois que eu abasteci, meti a mão no bolso, cadê a carteira? E agora? Era ali em cima ali, perto do contorno ali. Eu disse, faz o seguinte, fica aqui com a minha carteira de motorista, eu vou em casa pegar o dinheiro, porque estou sem a carteira aqui. Aí o rapaz, não, vai lá e pega, sem problema. Eu que estava penhorando na carteira do motorista, né? Essa a questão. Se você não pagar, você não tem de volta. Então, o Espírito Santo é o penhor. Penhor de quê? Da nossa herança. O que significa isso? Garantia de quê? Que nós seremos coroados, levados para junto do Pai. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa espetacular. Então é isso que o amor de Deus, ele é não só ensinado com palavra, mas há um relacionamento. Então, voltando aos Tessalonicenses 4, 9, estáis por Deus instruídos. Essa instrução envolve uma questão de comunicação, mas mais que isso, de um relacionamento direto de Deus. Eu não vou usar outro texto aqui por causa do nosso horário, vamos seguir aqui então, tá certo? Com respeito a este ponto em que Deus é que determina o amor, Deus é quem ensinou e ensinou com o relacionamento. Isso me faz lembrar até de Provérbios, né? 22:6, ensina a criança no caminho, não o caminho, mas no caminho, né? No caminho que deve andar. E Deus também nos ensina fazendo. Ele fez primeiro. E João chega a dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ok? Podemos passar? O amor não tem formatura. O amor não tem formatura. O Vicente já participou de alguma formatura? Já, Vicente? O Vicente já participou de uma formatura. Só que a primeira, depois tem a segunda, depois tem a terceira, chega num ponto que encerra, né? A formatura. Você encerrou aquilo. O amor não. O amor não tem encerramento. Você não chega a um estágio que você diz assim: agora pronto, posso parar por aqui, já é meu o suficiente, posso continuar na minha vida tranquilamente. Onde eu encontro um texto que vai me garantir isto? Damares gosta muito de citar esse texto. Romanos 13:8. Romanos 13:8. A Damares, quando vai pagar uma conta, né, a pessoa já está pagando, ela fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Vamos lá? Pode ler.
Veja bem que coisa bonita quando Paulo dirige-se à igreja dizendo assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis sendo ensinados por Deus. E na verdade, versículo 10, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas tem uma exortação. Qual que é a exortação? Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Esse progredirdes cada vez mais, ele está também relacionado aqui no versículo 1. Olha só: continueis progredindo cada vez mais. E aqui a expressão é justamente a necessidade de um constante crescimento, de exceder o limite, de não parar. E o termo aqui, ele está no tempo presente. No original significa o nosso gerúndio. Por exemplo, o gerúndio andando significa que você não para de andar. E aqui é como se continueis, ou seja, progredindo e constantemente. Mas só que tem uma outra palavra aqui que é usada cada vez mais. Aqui é mais do que simplesmente cada vez mais, é cada vez mais, mais e muito mais. É uma expressão no original que lhe empurra, lhe condiciona, lhe conduz a algo que você não quer parar de fazer. Então o amor na vida do crente precisa ser esse amor crescente, constante. Agora imagina bem quanto você já cresceu no amor de uns para com os outros. Imagine bem. Bom, tem mais coisa para crescer, eu preciso crescer mais, porque é uma ordem de Deus. Não há um momento que eu chego e digo: tá bom, acabou. Não é, eu continuo amando. E o amor me conduz a uma prática chamada perdão. O perdão, ele já consta de uma doação para alguém que tenha ofendido e que recebe algo sem merecimento. E quando eu digo a respeito do perdão como consequência deste amor, Jesus expressou a intensidade do amor quando ele disse o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, e se ele pecar quantas vezes? Durante o dia 7 vezes, e durante o dia 7 vezes ele voltar e falar que está arrependido, o que tem que fazer? Perdoar. Deve perdoar quantas vezes, segundo Jesus? 70 vezes 7. É claro que isso aí é uma expressão de elevada consideração, para dizer, não tem limite. Não tem limite. Isto é o amor que é devido a nós. É fácil? É fácil receber o perdão, mas dar perdão é mais difícil, né? Para a gente encerrar, vamos para o final. O amor produz honra pelo caráter simples e honesto. Versículos 11 e 12. O amor produz honra pelo caráter simples e honesto. Olha só o que ele diz nos versículos 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que são de fora, e de nada venhas a precisar. Primeira coisa é entender que, assim como nós temos muita dificuldade hoje, também naquele tempo se tinha, para a questão do serviço braçal. É humilhante o serviço braçal. Recentemente eu vi uma discussão de alguém com uma feminista. Ela disse,
ele perguntou: você acha que a mulher ela é igual ao homem, ela tem que ser submissa ao marido? Ela disse: não, de jeito nenhum, ela é igual ao homem. Aí ele disse: tá, ok, então se ela é igual ao homem, então vamos aqui. Primeiro, ela tem que aposentar com 65 anos e não com 62. Ah, não, aí não, ela tem que aposentar mais nova. Bom, então já não é igual. Segunda coisa, ela tem que ser obrigatória a alistar e ir para a guerra. Ah, não, aí também não quero não. Ela tem que subir nos prédios para lavar a vidraça naquele... Não, aí também não quero não. Qual igualdade que nós queremos? A do ar-condicionado e a do salário. Aí é fácil. Aí é fácil querer, né? Aí é fácil querer. Por quê? Porque para nós serviço braçal é humilhante. Gente, eu estive no banco essa semana e tinha uma mulher limpando, e eu cheguei para ela e disse assim: minha senhora, a senhora tem noção do valor do trabalho da senhora? E ela ficou sem responder. Ela ficou tipo assim: está falando comigo? Porque as pessoas têm vergonha de falar. Qual a sua profissão? Se for alguém não, eu sou isso, eu sou aquilo. Agora, se for braçal, por que tem vergonha? E Paulo inverte isso e vai dizer o seguinte: você quer ser honrado? Então você se esforce, esforçar zelosamente, ambicionar, buscar com o coração, buscar com amor a honra num trabalho modesto, num trabalho sincero, honesto, e pode ser braçal. O reino de Deus, ele não tem essa divisão que nós fazemos aqui: fulano é mais importante, ele é menos importante. Eu creio que nós temos mais ou menos responsabilidade dentro daquilo que nos é concedido, mas a importância é a mesma. Às vezes pessoas tratam com desprezo a secretária, aquela que trabalha dentro da sua casa. Só que se ela não estiver ali fazendo, vai ficar sujo, ou ele vai ter que fazer. E Paulo está dizendo o seguinte: não, a honra que você deve buscar não é as pessoas dizendo: olha como que é inteligente, como que enriqueceu, como que está ganhando por mês, olha, tá, ó, que salário, ó, trabalha com o governador, olha isso, aquilo, está ali, tá. Não é isso a honra que você deve buscar. A honra que você deve buscar é a honra de uma vida simples, tranquila. Olha só o termo que ele usa aqui, ó: diligenciar para viver tranquilamente. Tranquilamente. Gente, deixa incomoda não, pode deixar o Davi louvar aqui, fica tranquilo, tá? É o Davi, nós já conhecemos o Davi, ele é o príncipe nosso aqui, deixa ele. Ele é o meu amigo que aplaudiu o dia que eu fui eleito aqui na igreja. O Davi me aplaudiu. Então, quando você pensa nessa questão, você trabalhar diligentemente, com tranquilidade, seja simples, mas seja honesto. Põe a sua cabeça no travesseiro: você está fazendo o serviço braçal, todo mundo está renegando, problema deles. Você tem que viver honrado, sabendo que você adquire, que você trabalhou, que você vai receber, que você vai estar envolvido. Então esta é a visão daquilo que Deus tem para a vida da gente. O Senhor chegou a dizer o seguinte, o Senhor Jesus, ele chegou a dizer o seguinte: o que ele disse com respeito ao reino de Deus? Aqui no mundo é diferente, o maior é servido pelo menor, mas no reino do meu Pai, aquele que serve todos é o maior. É tudo invertido. Então a honra está na sinceridade, na honestidade e na tranquilidade de vida. Na tranquilidade de vida.
Veja bem, o Miqueias comprou um carro 0 quilômetro. Aí eu tenho que comprar um também, porque o Miqueias comprou. Só que o Miqueias ganha 3 tantos do que eu ganho. Não vou nunca comprar o carro que ele comprou. Então, se ele comprou um carro lá em cima, eu tenho que ficar com o meu Fiestinha mesmo. Até hoje, estava conversando com o evangelista e ele disse assim: nossa, pastor, esse carro do senhor tem uma frente assim, imponente. Eu falei: não, isso aí já aconteceu várias vezes. Eu estou atrás de um carro, aí o cara vai ver aquele carro, se ele dá seta, manda eu passar. A hora que eu passo, o cara fala assim: é um Fiestinha mesmo. Ele estava achando que era um carro imponente, mas não é um Fiesta mesmo. Mas eu não posso querer acompanhar aquele que tem mais do que eu. Eu tenho que administrar aquilo que eu tenho. E é isso que o Salmo 128 fala, né, Nina? Bem-aventurado aquele que tem meu Senhor e anda em seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás. Eu não preciso ser igual ao outro. Deus pode me dar riqueza? Pode, mas não pode também não dar. Então não tem problema, eu vivo com aquilo que eu tenho. O Juninho falou há poucos dias, né? Para eu fazer isso, a Amanda e eu temos que sentar e abrir mão disso. É isso aí. Eu não posso me dar ao luxo de acompanhar alguém rico. O ditado é muito certo, né? Galinha que acompanha pato, vocês sabem, né? É verdade. Sendo assim, irmãos, a gente encerra aqui dizendo que o amor produz tudo isso. Então, primeiro, ele é uma ordenança, uma instrução do Senhor dentro de um relacionamento. Segundo, ele não tem formatura, ele é cada dia você precisa desenvolver o amor. E terceiro, ele me produz a viver e a contente com a minha vida, buscando a honra naquilo que eu tenho, não dos ricos, mas da minha fidelidade no trabalho, sem ser preguiçoso e sem ficar explorando as pessoas para satisfazer as minhas paixões. Claro, se eu precisar, lógico, né? A igreja é para isso, nós somos um corpo para isso. Mas quando eu trabalho e vivo com aquilo que eu tenho, administrando aquilo que eu tenho para a glória do Senhor, somos capazes de amar, porque Deus não apenas nos ordena na sua palavra, mas também mantém um relacionamento de amor conosco. Isto é que nos sustenta no amor. Todo crente deve amar mais hoje do que amanhã, e mais hoje do que ontem, e mais amanhã do que hoje. Simplicidade e honestidade são as marcas de um coração que verdadeiramente ama. Você não pode pensar assim: então será assim, não preciso me preocupar. Eu posso sonhar? Pode. Eu posso planejar alguma coisa? Pode, né? Eu até falei com o Natanael hoje, nós estávamos indo lá para o sítio, e eu falei com ele assim: olha, eu estive com muita vontade de comprar um Volvo, só não comprei porque não tinha a cor que eu queria, que é aquela verdinha grande assim, né? Várias delas, né? Você pode sonhar, você pode planejar, você não pode colocar o seu coração nisso, e é de viver com aquilo que você tem para a glória do Senhor, tá bom? Você ama de verdade? Você entendeu o que é amor dentro do propósito de Deus? E que essa igreja tinha o amor, mas há uma exortação em progredir, porque se você não progredir, você regride. O problema é esse. Vamos encerrar? Vamos colocar em pé? Vamos agradecer a Deus por este momento.